Olá, boa noite. Prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe no estado. Insegurança nos terminais de transporte coletivo preocupa usuários da capital. Falta de carteiros prejudica a entrega de correspondências. No Parque Assis Brasil, crianças aprendem o caminho do leite, da vaca até o supermercado. E o exemplo de superação de um jovem designer de joias de Santa Maria. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Moradores de Porto Alegre apontam os terminais de ônibus do centro e da Zona Norte como um dos espaços mais perigosos da capital. Os pontos também são alvo frequente do vandalismo, mas a Brigada Militar afirma que faz o monitoramento durante 24 horas no Centro Integrado de Comando, com câmeras em diversos locais da capital. No terminal Parobé, ao lado do mercado público, é dia de limpeza e arrumação no pavimento. Melhorias que fazem a diferença em uma área de grande fluxo de pessoas, onde telefones depredados, iluminação precária e pichações ainda comprometem a qualidade do serviço. Mas a sensação de desproteção é o que mais pesa. Usuários estão com medo de fazer o que deveria ser uma espera comum. Triste caso, né? Muita gente na rua dormindo e assalto, bastante, né? Tem bastante. Precisa mais de policiais aqui, né? Somente de noite, né? É a violência, né? Eles assaltam muito aqui, né? Aqui é mais perigoso que do outro lado lá. Terrível. Né? É meio estranho que pegar ônibus à noite, né? Muita violência, muito assalto e, cara, fica difícil de pegar aqui. No tempo que nós ficamos aqui conversando com os usuários do transporte público, nesse terminal aqui no centro de Porto Alegre, não avistamos policial fazendo ronda, circulando pela área. A Brigada Militar afirma que intensificou a segurança no local, principalmente em horários de pico. Pelos indicadores nos mostram que as ocorrências de maior incidência ocorrem no terminal Parobé durante as primeiras horas da manhã. E nesse horário nós fazemos operações. Normalmente as pessoas que cometem roubos no terminal Parobé são as pessoas que saem das casas noturnas durante a madrugada e vão àquele terminal também para pegar o ônibus, mas cometem esses roubos. Na zona norte da cidade, a situação no terminal Triângulo também desagrada passageiros. A estação faz a ligação com linhas da região metropolitana. Em dias de chuva, a espera fica ainda mais difícil. A cobertura tem várias falhas, provocadas por temporais. Chove dentro, até de guarda-chuva tu te molha. Não melhorou com a construção aqui do terminal? Olha, tem nem que falar, é só olhar para cima. Tem telha, dali para lá não tem, ó, tu te molha toda. Não tem luz, é muito escuro aqui, né? 5h30 já começa a anoitecer, né? E aqui não dá para ficar muito tarde, porque é por causa dos assaltos, né? Antes a gente tinha uma segurança assim meio falha, mas tinha guardas aqui. Agora não tem ninguém, isso aqui é abandonado. Canso de ver mulher correndo, gritando que pegaram a bolsa e tudo. No começo tinha guarda, agora não se vê um guarda aqui. Vem os pivetes, assalto aqui. Mesmo assim, a senhora faz... Tem que passar, porque por aonde que a gente vai passar, né? Tem que se passar por aqui. O terminal fica numa região movimentada. Para chegar ou sair da estação, é preciso caminhar por uma passagem subterrânea ou se arriscar na avenida. O acesso é por escada, com monitoramento de câmeras. Nem todos os elevadores funcionam. Materiais depredados, pouca luz e ausência de vigilantes assustam os usuários. Quanto mais rápido se andar por aqui, melhor. Verificamos os indicadores e não localizamos essas ocorrências. Nós tivemos sim uma ocorrência de roubo ali, questão de um mês atrás, onde as câmeras de vigilância daquele local identificaram o agressor. Na passagem subterrânea, a segurança é de responsabilidade do município. Quanto à cobertura, até o final deste semestre, um processo de licitação deverá ser realizado para o conserto, segundo a Prefeitura, que também informou que nos próximos dias um mutirão será formado para limpar o local. Não há como prever quando uma pessoa pode ser assaltada, mas algumas dicas são importantes para ajudar as pessoas a evitar um roubo.
Com o aumento dos crimes contra pedestres em Santa Maria, na região central, a reportagem da TV Unifra ouviu vítimas e especialistas sobre esse assunto. Essa estudante já foi assaltada 3 vezes em Santa Maria. O último fato ocorreu na porta de casa. Assustada com tanta violência, a jovem sofre com o medo de sair sozinha na rua, principalmente à noite. Da primeira vez eu não dei bola e continuei saindo, da segunda também não, mas agora como foram 3 vezes, eu saio na rua até, eu estava de tarde na rua, eu estava em pânico, eu não consigo mais nem andar na rua sozinha, porque eu fiquei apavorada, meio que um trauma que fica, né? É natural, é normal que após uma situação de violência a pessoa passe por um período, por um momento em que ela vai ficar um pouco mais apreensiva, ela vai ter receios, ela vai ter medo, ela não vai querer sair, ela não vai querer se expor. Isso dentro de um determinado tempo é normal, depois com o tempo a pessoa retoma suas atividades normais. Se isso continuar, a gente começa a pensar num transtorno do estresse pós-traumático. Não há como prever ou antecipar um assalto, mas é possível tomar alguns cuidados para evitar o problema. Segundo os especialistas em segurança pública, a distração das pessoas com o uso do telefone celular nas ruas pode facilitar a ação dos bandidos. Não mostrar que está transportando, que está falando, procurar ficar muito atento naqueles movimentos externos. Hoje nós temos um outro ingrediente na questão do pedestre, são pessoas que andam de carro ou moto e aí se aproximam das suas vítimas que estão caminhando e as assaltam. Então tem que cuidar não só o pedestre, que também está na rua, mas principalmente esses movimentos de carro. Daqui a pouco uma moto passou 3 ou 4 vezes pela pessoa. Para manter os ladrões fora dos estabelecimentos, alguns comerciantes estão recorrendo a grades, barras de ferro e cadeado. Esta farmácia, por motivos de segurança dos funcionários e a pedido dos próprios clientes, atende de portas fechadas. Além da porta e grade, o horário a gente reduziu, já não ficamos mais até tarde. O horário do almoço também a gente fecha. Aos domingos não estamos trabalhando mais. Esse foi já a decorrência para tentar evitar, né? A gente sabe que é difícil, mas se der para evitar, é melhor. As pessoas que têm estabelecimento, se tem um vigia ou mesmo os próprios funcionários, cuidar da movimentação de pessoas estranhas. O indivíduo que vai roubar, normalmente ele faz um estudo do estabelecimento, do funcionamento, vamos dizer, da rotina do local. Percebeu alguma questão estranha, tem que imediatamente acionar a polícia, porque essa situação pode evitar um roubo. Operação Cinderela combate crimes de abuso e exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes no estado. Entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje, a Polícia Civil vistoriou 130 estabelecimentos suspeitos em Porto Alegre e em outras 13 cidades da região metropolitana e do interior. 7 adolescentes foram encontradas nesses locais e outras 7 pessoas foram presas por crimes como exploração sexual, estupro e porte de arma de fogo. Fim de semana de tempo instável em toda a região leste. Em Porto Alegre, pancadas de chuva a qualquer hora. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Em Novo Hamburgo, chuvas isoladas no sábado e no domingo, máxima de 20 graus amanhã. Em Tramandaí também chove a qualquer hora. No sábado, as temperaturas variam entre 16 e 20 graus. E ainda nesta edição, você vai conhecer o trabalho de um designer de joias que dá exemplo de superação. E depois do intervalo, da vaca ao supermercado, crianças conhecem o caminho percorrido pelo leite até chegar à nossa mesa. É o que a gente mostra em instantes. As pancadas de chuva só darão trégua durante as noites do fim de semana em Caxias do Sul. Amanhã, mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Passo Fundo, chuvas isoladas no sábado e pancadas mais fortes no domingo. Máxima de 19 amanhã. A previsão é a mesma para o fim de semana em Ijuí. No sábado, os termômetros marcam entre 13 e 18 graus. Aeroviários protestam no aeroporto Salgado Filho contra demissões de funcionários terceirizados do setor de raio-x. Os trabalhadores também reclamam de sobrecarga de trabalho, assédio e descumprimento de normas de segurança. A Infraero nega a existência dos problemas. A manifestação não comprometeu o funcionamento do aeroporto.
A Secretaria da Saúde prorrogou por mais uma semana a vacinação contra a gripe no estado. A campanha nacional terminou hoje. O Rio Grande do Sul ultrapassou a meta de imunizar 80% da população que faz parte dos grupos prioritários. Mesmo assim, a orientação da Secretaria é para que os municípios continuem vacinando. Municípios que não atingiram a meta receberão a indicação de utilizar os estoques remanescentes de vacinas para seguir imunizando os grupos de pessoas mais vulneráveis ao vírus influenza, como idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças entre 6 meses e 5 anos. Os demais municípios, nós vamos sugerir a eles que abram, a partir da semana que vem, a vacinação para os professores e para os policiais, civis e militares. O boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria de Saúde indica uma redução na velocidade de transmissão do vírus da gripe. O número de óbitos também estabilizou. Até o momento foram confirmados 338 casos de internação hospitalar por H1N1 e 60 óbitos provocados pelo vírus. Aberta oficialmente a Expo Leite 2016. Com o tradicional banho de leite, produtores da raça holandesa comemoraram a vitória no concurso de ordenha. 21 expositores de 17 municípios participam desta edição da Expo Leite e da FenaSul. A programação inclui leilões, julgamentos e premiações que vão até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E a Expo Leite também é lugar de criança. Nesta sexta-feira, elas participaram de oficinas que ensinam como fazer delícias com o alimento. E a gurizada ainda descobriu de forma lúdica tudo o que está envolvido na cadeia produtiva que leva o leite da fazenda até a mesa da população. Até chegar nas prateleiras dos supermercados, o leite passa por um longo processo. Todas as etapas de produção foram ensinadas aos principais consumidores, as crianças. Estudantes da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, do bairro Restinga, na capital, assistiram a uma aula interativa sobre os caminhos do leite, um aprendizado e tanto. Eu sempre achei que primeiro eles ordeavam a vaca e botavam o leite direto na caixinha. Aprendi que nunca pode comer só... Tem que sempre tomar leite, não comer só frutas, coisas assim. Tem que ser saudável. É importante que eles tenham esse conhecimento, né, para poder isso agregar à vida deles, né, a vida diária deles. Que eles possam construir esse conhecimento para poder ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, né, e crescer forte. Na base da cadeia produtiva estão os produtores. São eles que trabalham e muito antes do leite chegar à indústria. A ordenha é a principal etapa do processo de produção do leite. Uma tarefa que exige paciência e uma série de cuidados que são determinantes para a qualidade do que chega à mesa do consumidor. O manejo adequado e o bem-estar do animal são fundamentais para garantir quantidade e qualidade. A vaca mesmo, já o produtor estando junto, ela já vê o estado do produtor, como é que está. Se o pessoal fica mais nervoso, até a vaca fica mais estressada. Aí talvez ela não larga todo o leite, então o cara já tem que ter um carinho para o animal também. A produção gaúcha é fonte de renda para 105 mil famílias e gera milhares de empregos. O setor representa quase 3% do PIB do estado, o equivalente a 9 bilhões de reais. Ensinar desde cedo o funcionamento dessa cadeia pode representar no futuro a valorização do alimento e do trabalho do homem no campo. Nada melhor do que ter um início com as crianças para que elas pudessem também estar aqui no evento, conhecendo que o leite não é um leite da caixinha, que o leite tem todo um processo, que tem seres vivos por trás, que tem muito cuidado, que tem muita natureza, que tem muito ambiente, para que se possa chegar até a casa de cada consumidor. Depois da teoria, a prática. As crianças também aprenderam de forma divertida a fazer docinhos de leite em pó. E o tão esperado momento foi o de experimentar a própria criação. Ficou muito bom tudo assim. Artistas protestam em Porto Alegre contra o fim do Ministério da Cultura.
Desde a noite de ontem, um grupo de aproximadamente 60 pessoas ocupa a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Apesar disso, o órgão funciona normalmente. Os manifestantes são contra a incorporação do Ministério à pasta da Educação, mudança promovida pelo presidente interino Michel Temer. Protestos semelhantes ocorrem em outras 18 capitais brasileiras. Tempo instável no fim de semana em Bagé. No sábado, os termômetros marcam entre 8 e 16 graus. A previsão é semelhante para Pelotas, mínima de 11 e máxima de 16. Já em Rio Grande, o sábado será de céu fechado e há possibilidade de trovoadas. A temperatura não varia muito, entre 15 e 18 graus. No domingo também chove, mas o sol pode aparecer. Veja depois do intervalo. Um exemplo de superação. Em Santa Maria, designer de joias mostra que não há limites para a criatividade. A gente volta já. Entre uma pancada de chuva e outra, o sol aparece em Santa Cruz do Sul no fim de semana. Amanhã, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Tempo instável também em Santa Maria. No sábado, os termômetros marcam entre 10 e 19 graus. Em Cachoeira do Sul, a chuva pode ser mais forte, mínima de 11 e máxima de 18 amanhã. Conscientizar sobre o uso racional de energia é o que faz nas escolas um projeto da CEE, que inclui palestras, música e brincadeiras. A primeira parada foi a Escola Estadual Rio Grande do Sul, no centro da capital. Muitos alunos se surpreenderam ao saber que o gasto de um chuveiro elétrico corresponde ao consumo de 350 smartphones ligados na tomada. Por telefone, escolas interessadas na atividade podem agendar participação. Você está recebendo correspondências em dia? Na capital tem muita gente que não. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios afirma que 1.500 carteiros deixaram a empresa nos últimos 5 anos e faltam profissionais. Para evitar o pagamento de juros nas contas e faturas atrasadas, é bom ficar atento. As contas já chegam vencidas ou os documentos não são entregues. Moradores de Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e bairros da Zona Sul de Porto Alegre estão reclamando de atrasos e confusões dos Correios. O Jorge foi à central de distribuição da Cavalhada retirar multas. Ele garante que tinha quem recebesse a correspondência na hora em que o carteiro registrou ausência no endereço. Sempre tem gente na loja. A gente abre às 8 até às 18 horas. Fica aberto ao meio-dia. Lá são 5, 6 pessoas. E eles dizem que vão entregar, mas não entregam. Depois, na terceira vez, eles botam o papelzinho lá. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios denuncia a falta de carteiros. A categoria diz que nenhuma unidade no estado tem o efetivo completo hoje. O último concurso foi em 2011 e desde lá muitos deixaram voluntariamente os cargos ou ficaram doentes. A falta de trabalhadores estaria trazendo sobrecarga para quem ficou. Os trabalhadores hoje, eles além de ter que trabalhar com cargas dos dias anteriores, eles acabam tendo que, inclusive, entregar regiões que não deveriam ser entregas feitas por ele próprio. Deveriam ter um colega justamente contratado a partir do concurso público para fazer esse trabalho. Em nota, os Correios confirmam que cerca de 100 profissionais estão em licença saúde, maternidade ou férias. Para suprir a falta, contrataram 114 temporários, pois não há previsão de concurso público. A demanda de entregas teria aumentado em abril por causa da antecipação do IPVA. Enquanto isso, o consumidor não pode deixar de pagar as contas. É o que alerta o Procon. Já as empresas têm obrigação de dar uma alternativa ao boleto para viabilizar o pagamento. Seja o envio da fatura pelo e-mail, seja o envio do código de barras por SMS, enfim, meios alternativos à não entrega da correspondência por parte dos Correios. Se a empresa não repassar a alternativa, aí sim, o consumidor pode procurar o Procon para rever os eventuais juros. Uma oportunidade para realizar o sonho de ser o dono do próprio imóvel. Começou hoje o 12º Feirão Caixa da Casa Própria, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado.
Imóveis na planta, novos, usados, de valores variados. As opções são muitas, ainda mais para quem busca financiamento de habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida ou para o... André também vai morar com a namorada. Ele saiu do feirão de casa nova. Estamos felizes, né? Agora é só esperar o momento certo para entrar. O feirão Caixa da Casa Própria encerra no domingo às 8 da noite. O sol até aparece no sábado em Uruguaiana, mas há a possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. No domingo, o tempo fecha. Amanhã, a máxima chega aos 18 graus. Em São Borja, períodos de sol seguidos de pancada de chuva durante todo o fim de semana. Para sábado, a máxima prevista é de 17 graus. A previsão é a mesma para Alegrete, que terá mínima de 10 e máxima de 19 amanhã. Tornar o depoimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual menos doloroso. Esse é o foco de um projeto realizado há 13 anos pelo Judiciário Gaúcho e que agora está sendo expandido. Foi inaugurada no Foro de Canoas uma sala de audiência multiuso montada para ouvir vítimas fora do ambiente formal de depoimento, através de videoconferência. Outras 18 salas serão instaladas em comarcas do interior e os 25 espaços multiuso já existentes vão receber novos equipamentos. A natureza como inspiração e a força de vontade para superar as limitações. Em Santa Maria, no centro do estado, um jovem com dificuldades causadas pela distrofia muscular se transformou em um dos principais designers de joias da região. Quem nos apresenta o trabalho deste artista é a TV Unifra. A delicadeza, a precisão nos detalhes, a combinação das cores e o formato diferenciado. As joias são resultado do trabalho minucioso do designer Vinícius Mostardeiro, mais conhecido como Vini. A referência para compor as peças ele busca nos animais, nas plantas e em outros elementos da natureza. Primeiro, Vini faz o esboço do desenho. Depois, utiliza programas 3D para modelagem e outro para a ilustração digital. A última etapa, que é a confecção, fica por conta do pai, que é Ourives, profissional responsável por executar a mão de obra sobre as peças. Eu fiz o curso, tinha joias, móveis e equipamentos. No início até eu queria fazer móveis, porque eu não sabia começar um desenho de joias, assim. Daí eu resolvi, os professores me influenciaram. Tá, já que teu pai trabalha com revesaria, tu tinha que juntar o útil ao agradável. A natureza como conceito para criar as joias não é uma escolha de agora. Desde a graduação, Vini já realizava projetos com este tema. Um dos mais marcantes foi o trabalho final de graduação, o TFG. O designer teve como referencial o Parque Estadual do Espinilho, que fica na Barra do Quaraí. O produto final foi uma coleção com 12 joias, nas linhas aquática, aérea e terrestre. A experiência também marcou a trajetória da professora responsável por orientar o TFG. O Vinícius, ele nos ensina muito quando ele vence os desafios da saúde, das limitações físicas e se propõe a um trabalho sério, belo e que atende o gosto do consumidor. Ele, para nós, é uma referência com certeza. Depois de concluir o curso de design de produto em 2013, Vinícius se dedica à criação de joias juntamente com o pai. Negócio que tem agradado aos clientes que procuram por um produto diferenciado. Eu gosto muito porque ele tem uma criatividade muito grande e me exige bastante. Eu cresci muito, né, junto com o Vini, ele fazendo a faculdade, eu aprendi bastante. A gente se uniu para que ele tenha uma vida normal, né, uma pessoa normal, que faça e consiga trabalhar e oferecer o seu trabalho, mostrar o seu talento que ele aprendeu. O incentivo por parte dos pais para que Vini superasse os desafios começou ainda na infância, após ele ser diagnosticado com distrofia muscular. Quando ele começou com umas dificuldades de caminhar, eu comecei a dar trabalhos manuais para ele desenvolver, ocupar o tempo dele. Desenvolveu bastante, ele cresce a cada dia e a gente ele poder viver desse trabalho.
com esse exemplo de superação, nós encerramos a segunda edição de hoje. Voltamos segunda-feira, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até a semana que vem.